Tá, show. Então, boa noite, pessoal. Eu vou falar hoje sobre escalando o front-end, mais especificamente sobre monorepos e micro front-ends. E quem sou eu? Para quem não me conhece, prazer, sou Lorena, eu tenho 25 anos, sou de Currais Novos, sou formada no BTI pela UFRN, tenho 5 anos de experiência com front-end e 3 anos como software engineer no iFood. Aí eu tenho 2 cachorrinhos, que são esses da foto, se chamam Ellie, a pastor alemão, e Zuko, o vira-latinha. E os meus hobbies favoritos no momento são corrida, pintura, The Sims 4. Eu gosto muito de jogos também, mas especificamente o que eu estou jogando mais ultimamente, The Sims 4. E livros de ficção, aliás, de suspense, fantasia. Eu não gosto muito de ler livro que não é de ficção e livro técnico, eu tenho muita dificuldade. E no iFood a gente sempre fala qual é a nossa comida favorita. Então, a minha salgada é pizza de frango catupiry e a comida doce favorita é bolo de aniversário. E aí vocês podem botar aí no chat qual é a comida favorita de vocês também. E hoje eu estou dentro da área da logística no iFood, mais especificamente no time de frota garantida, que é um produto ali para fornecer entregadores por um determinado período de tempo para um restaurante específico. Tipo, o restaurante quer agendar 3 entregadores para sábado de 7 às 8 horas. Aí o nosso time é responsável por esse produto, time específico dentro do iFood. Aí, falando um pouco mais do iFood, nós somos uma empresa brasileira de tecnologia que conecta clientes, restaurantes, mercados e mais, porque tem vários sistemas, tem farmácia, enfim, evoluiu bastante o ecossistema, e também entregadores. E trouxe aqui alguns big numbers para vocês terem uma noção assim, do tamanho do iFood. Hoje a gente já está fazendo mais de 100 milhões de pedidos por mês. E aqui tem outros dados mais técnicos, provavelmente estão desatualizados porque esse template é um pouco antigo, mas provavelmente deve estar bem mais do que isso, mas só para vocês terem uma noção, a quantidade de requisições, de serviços, de deploys por mês, de Kubernetes, enfim, é um negócio bem grande. Então, escalabilidade é algo essencial. Eu trouxe aqui alguns combinados da apresentação, que seria o objetivo é introduzir conceitos e estratégias de arquitetura de front-end, com foco em escalabilidade, mostrando tendências como monorepos e micro-front-ends de forma simplificada. E aqui não é o objetivo refletir exatamente o código, a implementação real, ou a arquitetura de projetos específicos do iFood. Aqui é tudo mais voltado para fins didáticos, sem entrar em detalhes específicos. E eu também não vou mostrar, tipo, passo a passo de como implementar essas coisas, porque senão daria umas 2 horas aqui. Mas no final eu deixei vários links úteis para quem quiser se aprofundar mais em alguma tecnologia específica. E outro combinado aqui que eu deixo é se vocês podem levantar a mão, fazer pergunta em qualquer momento. Eu não vou garantir que eu vou ver o chat durante a apresentação, porque eu vou estar mais focada aqui nos slides. Mas se eu falar alguma coisa que vocês não entenderam, algum termo diferente, podem ficar à vontade para perguntar. E também vai ter um momentozinho no final para fazer perguntas. Então, para começar, você recebeu a missão de desenvolver sozinho ou numa equipe pequena o front-end de uma página simples que será utilizada por restaurantes e lojas para gerenciar os pedidos que recebem através de um app de delivery. Eu coloquei aqui um protótipo 10 de 10. Deixa eu ver como é que eu ligo aqui o cursorzinho da apresentação. Alguém sabe? Não sei como faz para mostrar o meu mouse na tela. Mas vocês conseguem ver o meu mouse? Tá aparecendo já o mouse. Acho. Então, eu fiz esse protótipo aqui 10 de 10, de uma página simples que teria tipo, uma sidebar, um top bar ou header, uma lista de cards com pedidos, com o status dos pedidos, e quando você clicaria nesse card, mostraria o detalhamento
detalhes do pedido. Você recebeu a missão de fazer essa página aqui. E a estrutura de pastas pode ficar parecida com isso aqui. Seja dentro do SRC, ou seja direto no root do repositório, mas pode ter uma pasta útil, onde você colocaria todas as funções auxiliares e úteis para manipular data, para formatar valores de real, enfim, funções úteis. Aqui teria a pasta Pages, onde ficariam só as páginas da aplicação. Por enquanto só tem a página de pedidos, então eu coloquei aqui Orders, e teria o arquivo do código do componente e o arquivo de testes. Ele poderia ter uma pasta só para os serviços, que abstrai toda a lógica de comunicação com a API, comunicação com os endpoints do back-end, estaria tudo aqui. E aqui components, que tem os componentes que são utilizados nas páginas, né? Botei exemplo button, sidebar, card. E isso aqui é o que a gente chama de arquitetura de camadas, porque tem umas camadas bem... A gente aqui especificamente no iFood, eu não sei assim, se esse é um termo comum fora, né, para referindo a front-end, mas a gente chama de arquitetura de camadas porque tem as camadas bem definidas, úteis, pages, serifs, buttons e tudo separadinho. E ela funciona muito bem para projetos pequenos. Só que agora vamos dar um salto para o futuro. Imagina que aquela nossa telinha evoluiu para isso aqui. Então, ficou bem mais complexo. O projeto cresceu muito, tem múltiplas telas e features, múltiplos times trabalham juntos. Por exemplo, aqui é a página de pedidos, aí também tem outras páginas, a página de catálogo, página de logística, de localização, ajuda, enfim, o chat, onde o parceiro pode conversar com um atendimento. Muita coisa, cresceu bastante. E aí, onde é que está o problema? Seguir com a mesma estrutura que a gente mostrou antes, começa a trazer alguns desafios, como um botão que foi criado para a página de pedidos é utilizado por vários times em outros contextos, mas só que agora a interface da tela de pedidos mudou e esse botão precisa ser alterado. Quem é o responsável pela alteração? Quais outros times usam esse botão? A alteração não vai impactar outras equipes? Aí precisa ficar tendo essa sincronização, esse alinhamento constante entre pessoas, e geralmente num projeto desse tamanho são muitas pessoas que têm que ser alinhadas, né? Parar o seu tempo, fazer sync, para discutir essas coisas. E também a complexidade aumenta, dificultando o onboard de novos membros. Imagina, você chegou num projeto, você tem que entender, para trabalhar num contexto específico, sei lá, do chat, do atendimento, aí você tem que catar todos os componentes que fazem parte do chat, e as dependências e os serviços, tudo no meio tudo espalhado ali naquele projeto. Então, isso é uma das limitações da arquitetura de camadas, quando a gente começa a escalar muito. E aí, como a gente poderia resolver isso, deixando mais escalável? Aí, aqui a gente vem com a arquitetura modular, que ela combina o melhor da organização em camadas com o isolamento dos módulos. A gente teria uma pastinha apps, que é onde ficariam as aplicações principais. Aqui a gente tem a app principal, que seria o Order Manager, o gestor de pedidos. Se tiver testes end-to-end, dá para criar um app também só para lidar com os testes end-to-end. E aí a gente teria módulos isolados para cada funcionalidade. E aqui a gente traz o conceito de feature modules, que representam funcionalidades específicas. Por exemplo, catálogo, chat, orders. E o principal ponto é que eles são isolados, eles não se comunicam ou conhecem outros módulos. E só podem ser importados no app, no caso no Order Manager, se a gente tivesse outro app, também poderia ser importado lá, e expõe um único componente padrão. Então, o Order Manager vai importar vários feature modules e gerenciar, tipo, as rotas, o que vai ser exibido de acordo com cada rota que o usuário tiver. E aí, se os feature modules são isolados, como é que a gente faz quando a gente tem que compartilhar coisas? A gente cria um shared módulo. Modules. Perdão pelo meu inglês de centavo.
E os shared modules contêm funcionalidades reutilizáveis, como, por exemplo, componentes de UI, tipo o botão, um card, que vai ser usado em mais de uma das telas, e também serviços, tipo toda a parte de autenticação, e eles evitam a duplicação de código entre os módulos. Aqui a gente tem os componentes que são específicos da tela de ordens, mas quando tem algum componente que é compartilhado entre mais de uma das telas, a ideia é que ele venha para o shared. E eles devem seguir o princípio de responsabilidade única e podem ser importados em qualquer lugar. Beleza, mas como que a gente configura e gerencia monorepos? Sim, só um detalhe, isso daqui seria um monorepo, tá? Que é quando a gente tem vários projetos e várias coisas dentro de um mesmo repositório. Só que pode ser complexo de gerenciar isso, né? Então, a gente tem essa ferramenta, que é o Nx, que ela ajuda bastante. Ela faz o setup inicial de um monorepo com um único comando, já com integração com SLint, Pretty, Vitest, Cypress. Eu coloquei aqui do lado um exemplo, o comando, você bota create Nx workspace e o nome do repositório, aí ele vai fazer várias perguntas, qual stack que você quer usar, qual framework, se você vai usar, por exemplo, Nest, nome da aplicação, se você quer usar React Router, o Bundler, testes unitários, end-to-end, estilos. Então, ele dá uma mão na roda, assim, nessa parte inicial de setup de projetos. E outra coisa legal também é que ele tem geradores automatizados para criar apps, módulos e componentes de forma padronizada. Você roda um comando nx generate, aí o nome do módulo, ou se é uma biblioteca, se é um app, porque a gente chama de módulos, mas também pode chamar de libs ou bibliotecas, como vocês preferirem esse nome. Aí ele facilita bastante você criar isso aqui já com o setup bonitinho do package, do setup dos testes, e também ele dá a visualização completa das dependências com o Project Graph. Aí aqui do lado eu coloquei como é que seria esse graph para o exemplo que a gente está lidando. Aí ele mostra o App Order Manager, quais são os módulos que estão sendo importados nele, e aqui eu coloquei o Shared UI sendo importado no Orders. Então, isso aqui é um exemplo simples, né? Mas imagina um projeto grande e complexo, o quão isso aqui ajuda a saber o que está impactando aonde. O que alteração que eu vou fazer, o que ela vai alterar. E outra coisa bacana também é a execução de tarefas. Tarefas, no caso, seriam rodar uns testes, fazer uma análise estática de código, fazer uma build do código para colocar em produção. Na pipeline, ele consegue rodar tarefas em paralelo, tipo, rodar a build de cada módulozinho desse em paralelo, e também tem o comando affected, nx affected, que ele roda apenas onde foi alterado. Tipo, eu fiz um merge request com alteração no shared UI. Aí ele vai rodar de novo os testes, a build, apenas dos módulos que estão usando o shared UI, para evitar essa repetição, né, esse gasto de recurso desnecessário, se torna mais rápido. E também dá uma funcionalidade de cache inteligente, local e remoto, para reaproveitamento de builds e testes. Tipo, você rodou o teste na primeira vez, demorou 1 minuto. Vamos dar um exemplo bem lá em cima. Mas aí, quando você roda o teste de novo, ele vai pegar do cache e vai rodar bem mais rápido, vai rodar em poucos milissegundos. Então, essas são as funcionalidades bem legais do Nx para gerenciar esses nossos monorepos. Não só para isso, tá? Porque ele gerencia monorepos, mas você pode usar para projetos normais também, que teria só tudo dentro da mesma pastinha lá do app. E agora a gente tem um novo problema. A funcionalidade do chat, que eu mostrei lá no cantinho do parceiro se comunicar com o atendimento, ela precisa ser compartilhada com outra aplicação, como, por exemplo, o aplicativo do parceiro.
E o time do chat também quer mais autonomia para poder fazer releases independentes, sem depender do ciclo de vida do monorepo. Eles querem definir seus próprios processos de desenvolvimento de ferramentas, porque lá no monorepo eles ficam muito dependentes à definição geral, né, do projeto inteiro. Também querem gerenciar suas dependências sem precisar sincronizar com todo o monorepo, usar uma versão diferente de alguma biblioteca, enfim. E também eles querem fazer otimizações de build, de testes, apenas para o escopo do chat, sem herdar a complexidade das outras partes do sistema. E aí, como é que a gente resolve isso? Outra forma de arquitetura que a gente pode usar para resolver e atender essas necessidades são os microfrontends. Os microfrontends são um estilo de arquitetura onde aplicações front-end entregáveis de forma independente são compostas em um todo maior. Então, aqui do lado a gente tem exemplos. Seria um microfrontend A, que seria implementado em Vue, microfrontend B em Angular, microfrontend C em React, cada um em um repositório separado, com suas etapas de CI e CD separadas, que no caso as pipelines para rodar os seus testes, fazer o deploy, e aí depois que todos eles estão em produção, eles fazem parte de um container, um shell, fazem parte de uma mesma aplicação final. Esse é o conceito de microfrontends. E aí, no exemplo que a gente está usando, como é que ficaria esse microfrontends? A gente poderia ter um design system, que agrupa os componentes tipo button, table, input, card, que são utilizados em todos os contextos. Esse design system pode ser uma biblioteca mesmo, NPM, que você instala. Aqui no iFood a gente usa dessa forma. Ou também pode ser um micro front-end que é exposto de uma forma que eu vou mostrar um pouco mais na frente. E aí a gente teria um time A, que é dono do micro front-end de chat, time B, que é dono do micro front de orders, e o time C, que é dono do catálogo. E eles são importados, o chat, ele é importado tanto no app do parceiro, que é em Flutter, quanto no gestor de pedidos, que é web, e os outros dois microfronts são usados só no gestor de pedidos. E essas duas coisas aqui embaixo, eles são containers. No conceito de microfrontends, eles gerenciam os fluxos principais de cada aplicação, eles abstraem a parte de autenticação e autorização, por exemplo, para acessar os endpoints, os serviços que você tem que passar token, né, coisa de autorização, e a autenticação do usuário em si, tipo, para logar em cada aplicação, ele abstrai isso, recuperação de conta, e ele carrega os microfrontends que vão ser utilizados na sua interface. E aí, como que isso pode ser feito, né? Como que a gente gerencia e conecta coisas que estão em repositórios separados? Uma das formas é o Module Federation. Não é a única, tem soluções in-house também, no iFood a gente usa também em alguns projetos mais antigos outra solução para microfrontends, mas estamos mudando para Module Federation, porque é um recurso novo do Webpack que permite que módulos JavaScript sejam compartilhados e consumidos entre diferentes builds em tempo de execução. O que é tempo de execução é quando o usuário está ali acessando o seu sistema, ele carrega dinamicamente componentes ou módulos de diferentes aplicações. E o Module Federation ele permite você compartilhar dependências, por exemplo, React ou outras bibliotecas para evitar duplicação, porque, pensa assim, no meu app principal eu estou usando React, aí no meu microfront eu também estou usando React, ambos versão 18. Aí eu consigo declarar lá no lugar que essa é uma dependência compartilhada. Assim, o React não vai estar no bundle, no código final compilado de cada um dos microfronts e pesando mais ainda no navegador, sabe? Então, essa é uma vantagem do Module Federation. Também ele consegue controlar versões e armazenar em cache os módulos de forma inteligente e integrar múltiplos aplicativos front-end em uma única interface do usuário, sem necessidade de atualização ou recarregamento complexo do app.
Você não precisa dar F5 na página para ele carregar as partes, os componentes que estão em outros módulos. E no módulo Federation a gente tem alguns conceitos. Tem o conceito de remote, que é uma aplicação que expõe um módulo federado que pode ser solicitado pela rede em tempo de execução. E esse módulo federado ele pode ser qualquer módulo JavaScript válido. Aí a gente tem o host, que é uma aplicação que consome módulos federados de aplicações remote em tempo de execução. E na aplicação host, você importa o módulo da aplicação remota como se ele fizesse parte da build. Mas o Webpack, que é o que gerencia isso, ele sabe que esse módulo só vai existir em tempo de execução, depois que ele faz uma requisição de rede para buscar o código dessa aplicação remota correspondente. E o que é um Federated Module? É qualquer módulo JavaScript válido exposto por uma aplicação remote, com o objetivo de ser consumido por uma aplicação host. Isso significa que componentes React, componentes Angular, serviços, estados de aplicação, funções, componentes de interface, tudo isso pode ser compartilhado entre aplicações e atualizado sem necessidade de fazer redeploy de tudo. Esses são os conceitos de módulo de Federation. E o NX também tem suporte para a criação de remotes e hosts rodando apenas um comando. Aí eu coloquei aqui um link onde a gente fala, onde tem especificamente do NX, que ele faz esse setup, sabe? Mas lá no final também vou deixar o link das documentações do Webpack e um tutorial como é que você configura o host, o remote na mão, né, usando o plugin da Webpack, se vocês quiserem brincar depois. E aí, só para dar um exemplo de como é que isso funciona no cenário que a gente está dizendo, o microfront de chat vai expor um componente, o componente do chat, nessa URL aqui, chat.com/remoteentry.js. E aí, o gestor de pedidos ele vai fazer uma requisição para essa URL, e ele vai carregar o componente chat aqui dentro, no gestorpedidos.com, que a URL de verdade não é essa, tá? Mas só para exemplificar. Aí essa é a ideia de host e remote, de como é que funciona esse carregamento de microfronts. Aí eu coloquei aqui algumas características de monorepos e microfronts, tipo vantagens e desvantagens. Os monorepos, eles têm uma visibilidade facilitada do todo do código. Você, com o repositório só, você consegue ver o código todo do projeto. Também tem a parte da padronização e consistência. É mais fácil de implementar padrões, de dizer, tanto padrões de codar mesmo, quanto a gente vai usar essa ferramenta específica para internacionalização. E aí todos os módulos de monorepo tem que usar. Manter uma consistência também, por exemplo, a gente vai usar React. Aí todos os módulos dentro do mesmo monorepo tem que usar React para a aplicação funcionar. Também tem essa facilidade de compartilhamento de código. É muito mais fácil você só importar um botão de uma pasta e colocar em outra pasta do que com microfronts você tem uma complexidade maior para fazer esse compartilhamento entre projetos. Tem menor complexidade no início para fazer o setup, né, do projeto. É mais fácil também para um desenvolvedor que precisa atuar em múltiplos módulos. Ele já vai estar... é mais fácil de pegar contexto, vai estar tudo num repositório só. Só que, em compensação, tem alto número de commits e de branch, quando a gente está falando de um projeto grande, né, com muitas pessoas trabalhando juntas, e tem que ter uma necessidade de alinhamento nas releases. Por exemplo, no gestor de pedidos só tem 2 releases na semana, uma na terça e na quinta. O gestor de pedidos real oficial dessa vez, não o exemplo que eu estava mostrando. Só tem 2 releases na semana, na terça e na quinta, porque é necessário testar toda a aplicação para ver se está funcionando antes de colocar para produção, porque como é um negócio muito grande, qualquer coisinha pequena que você adiciona pode quebrar algo que você nem imagina, né? Então tem essa necessidade de alinhamento, não dá para subir coisas a qualquer momento. As builds também podem ficar mais lentas à medida que o código cresce,
E mudanças dependem da sincronização de todas as equipes. Por exemplo, a gente vai atualizar uma versão do React aqui. Aí tem que sair atualizando isso em todos os módulos, atualizando as breaking changes em todos os módulos. Então, exige essa sincronização. E nos micro-frontends, uma das vantagens é que as equipes podem trabalhar em tecnologias e processos diferentes, porque no final vai ser tudo um módulo JavaScript que vai ser exportado, então não faz muita diferença do que você está usando no seu microfront, a não ser que você queira compartilhar dependências, né? Como eu falei aquele exemplo, você pode declarar que o React é uma dependência compartilhada. Aí vai precisar estar na mesma versão, o seu microfront e o container. Mas, em caso contrário, você tem a liberdade. Também tem a liberdade de releases e deploys independentes. Você pode fazer release quando você quiser, mais rápido para corrigir bugs, tem um hotfix, você tem que subir, não vai precisar se preocupar se isso vai estar impactando o todo, né? Porque é mais fácil de você testar, as coisas estão tudo lá dentro de uma caixinha menor. Também tem o carregamento dinâmico de módulos, flexibilidade escalável, né? Quando você tem vários repositórios, é mais escalável, mais flexível para escalar, para crescer. Só que, por outro lado, tem um gerenciamento complexo de dependências, tem um setup inicial mais complexo, tem algumas coisas que a gente teve que fazer um microfront no início desse ano. A parte mais trabalhosa foi fazer funcionar dentro do GP, sabe? Fazer o setup inicial. Porque quando você não está criando um projeto do zero, né, como eu falei, com o Nx e tal, você depende de sincronizar as coisas com o que já existe. E isso nem sempre é fácil e rápido. Também outra dificuldade é a comunicação entre as aplicações, pode ser mais difícil. Você tem que lidar com outras formas, criar bibliotecas para compartilhar coisas, ou expor componentes e tal, precisa desse, por exemplo, usar um módulo federation para poder compartilhar coisas entre microfronts. E também pode ter problemas de desempenho devido ao tamanho do bundle ou carregamento inicial dos módulos. Pode ser que tenha um tempinho de carregar a página até fazer a requisição, pegar o código do microfrontend e colocar lá na tela, dependendo do tamanho desse código do microfrontend. E também é possível juntar tudo e fazer um Megazord. É possível ter uma aplicação container, que é um monorepo, e também host de alguns microfrontends. O GP, o gestor de pedidos real, é assim atualmente. Ele é um monorepo, que ele tem vários módulos lá, mas alguns desses módulos também são carregados de microfrontend, sabe? Então, dá para ter as duas coisas coexistindo. E outra forma também é possível ter monorepos modulares separados por domínios, que expõem microfrontends para diferentes aplicações. Por exemplo, aqui nesse que eu botei aqui do lado, seria um monorepo do contexto de chat. E aí ele teria a pastinha apps, que seria onde ficariam as aplicações do domínio do time. Por exemplo, teria o chat GP, chat app. E aí dentro dessas coisinhas, desses apps, seria lidar com as coisas específicas do GP e específicas do app. E aqui ele importaria os módulos, que são onde ficam os códigos mesmo do domínio interno do time. Aí teria poderia ter um módulo de chat, um módulo de suporte, um módulo de diferentes features, e aí estaria tudo centralizado num repositório de um domínio específico, por exemplo, o domínio de chat. Aí você chega no iFood, por exemplo, aí eu vou trabalhar no time de chat. Aí todas as coisinhas do time de chat estão num repositório só, sabe? Isso facilita muito nesse sentido. Então, só mostrando para vocês que não é tipo um ou outro, você pode ter coisas mistas que unem as duas coisas. E a conclusão é essa, sabe? Não existe bala de prata, não há solução única ou definitiva. O contexto do projeto e das equipes sempre deve guiar a escolha da arquitetura. Por exemplo, os monorepos são excelentes para centralização, para consistência, para compartilhamento de código, mas os microfronts são
ideais quando você quer mais autonomia das equipes, deploys independentes, escalabilidade modular, e como eu falei, também é possível combinar os dois mundos. E, então, cada projeto possui desafios únicos, e a conclusão é teste, adapte e encontre o equilíbrio ideal para o seu contexto. Aí aqui eu coloquei para saber mais, tem o link da documentação do Enex, o link da Webpack, onde fala sobre o módulo Federation, tem aqui um artigo falando como você cria uma arquitetura de microfront com o módulo Federation. Aqui tem esse livro, que estou com ele aqui, eu estou lendo aos poucos, porque como eu falei, eu não gosto de ler livros que não são de ficção, que é o Build Microfrontends, fala sobre a criação de microfrontends em si. E aqui também tem outro artigo iniciando com o microfrontend. E agora, se tiverem perguntas, pode mandar. Deixa eu ver aqui o que tem no chat. Lorena, o que você acredita que é mais importante ao pensar em qual deles utilizar? Eu acho que é pensar nesses pontos, tipo, o que você quer? Você quer ter mais flexibilidade e autonomia, sabe? Ou você prefere ter mais coisas padronizadas e centralizadas? Seria também se você quer um setup mais rápido. Tipo, eu tenho um negócio que é meio urgente, tenho que fazer ligeiro. Não vai dar muito tempo para ficar fazendo uma configuração, para ficar da melhor forma possível. Aí eu iria em monorepo, mas aí depois você, se quiser, vocês podem evoluir para micro front-end. Qual você acha que não, quando você acha que não vale a pena usar micro front-end? Acho que não vale a pena quando é um projeto bem pequeno, sabe? Quando é uma coisa que você sabe que não vai crescer, é uma página simples e às vezes fica adicionando muita complexidade que não precisa. Ou, por exemplo, quando é uma equipe pequena, são 3 pessoas, sei lá, que vão mexer nisso. Mas se você quiser fazer para aprender mesmo, sabe? Tipo, eu vou usar microfrontend nisso aqui porque eu quero ver como é que funciona e testar. Aí eu acho que nesses contextos de projeto pequeno que você... exatamente, um overengineer, você usar uma bazuca para matar uma formiga. Lorena, qual deles você prefere para trabalhar? Diga o gosto pessoal, assim como o fluxo de trabalho da equipe. Eu acho que eu prefiro trabalhar nesse cenário aqui. Só que a gente ainda é tipo o ideal de futuro do iFood, mas a gente ainda não está muito aderente a isso, sabe? O projeto novo que eu fiz, a gente fez dessa forma, tipo, a gente fez um micro front-end para o domínio de frota garantida, por enquanto só expondo um app para o GP, mas a ideia é que a gente tenha apps para migre os apps existentes para aqui para dentro. Aí eu gosto dessa forma porque fica tudo centralizado num lugar só, sabe? Porque uma dificuldade que eu tive quando eu cheguei nesse time novo foi sair catando os 5 repositórios diferentes onde tinha coisa de frota garantida no meio. Aí foi também não tinha uma coisa muito bem documentada, porque foi algo que foi passando de time para time, time para time. Então, às vezes eu acho meio complexo para onboarding você pegar, assim, micro front-end, sabe, diferentes. Aqui no Luiza Labs não utilizamos monorepo por conta do contexto que estamos. Então, foi muito bom você citar esse aspecto. Obrigada. Acabou que foi bem mais rápido do que eu pensava, né? Eu achei que isso ia durar bem 1 hora. Mas se tiverem mais perguntas, podem ficar à vontade. Não, mas foi bem produtivo, né? Acho que todo mundo aprendeu bastante coisa. Eu tenho uma pergunta, se você já viu alguma coisa, tipo, você achou que estava muito errado no projeto de microfrontend? Ou se você viu, já foram sempre bem estruturados? Porque eu falo isso porque eu trabalho com back-end e às vezes eu vou pegar um projeto de microserviço que ele está muito errado. Ele começou como microserviço, mas acaba que cada microserviço é um monorep. Monorep não, é um... monolito, né? Isso, é um monolito ali que conversa com o outro e ele está muito mal feito. Ele esqueceu que era para ser pequeno. Eu acho que eu ainda não tive esse cenário, assim, o máximo foi pegar um
um micro front-end que ele estava usando aquela tecnologia legado que eu falei de exportar para ser utilizado no container, e muita coisa meio troncha no código, sabe? Eu acho que foi o máximo assim, mas não assim, no sentido de ter muita responsabilidade, nem nada, mas de ter uma over-engineering ali também, sabe? Da forma como o pessoal fez dentro do micro front-end, que era para ser uma coisa pequena e específica, e, enfim, colocaram muita complexidade, muita... Não sei nem como explicar, mas que fica difícil para entender de alguém que tá chegando no código. Deixa eu ver outra pergunta. Os microfront, então, seriam vários serviços front que se comunicam? Sim, a ideia é parecida com de microserviços, sabe? A ideia vem daí mesmo. Mas são vários serviços front-end que geralmente são importados para construir uma interface, sabe? Eu dei o exemplo tipo disso aqui ser um remote e um host, mas também é possível fazer o caminho inverso. Existe, chama de bidirecional micro front-end. Ainda é um pouco confuso na minha cabeça, mas é tipo você importar o GP dentro do chat. Então, são vários serviços de front-end que se comunicam, de certa forma. Nos times da empresa onde você trabalha, costumam ter problemas na equipe por falta desse alinhamento? Aqui está bem mais alinhado, eu diria, nos projetos que eu estou. Mas já juntando com a próxima pergunta, se existe muita dificuldade na manutenção dos monorepos, já que existem diversos projetos no mesmo repo, para os monorepos que eu tive contato, por exemplo, o Jarvis, que é uma ferramenta, tipo uma ferramenta de back-office interna da logística. Tem uma equipe só para a parte de plataforma, sabe? Tem um time web platform que cuida da manutenção do monorepo, cuida das coisas de atualização de biblioteca, de migração de coisa. Então, a manutenção é mais fácil, entre aspas, porque tem esse time responsável para isso. Só que se cada time sozinho tivesse que se alinhar para poder fazer essa migração toda do React sem ter alguém puxando, acho que seria um pouco mais complicado, mais difícil de alinhamento, sabe? E teve um cenário que eu passei essa semana que a gente, no Jarvis, você só pode fazer deploy até quinta-feira, porque a gente não quer fazer deploy na sexta para não quebrar as coisas. Só que, como são muitos times mexendo no mesmo monorepo, vão acontecendo merges requests que vão sendo mergeados no código da branch principal, mesmo que eles não estejam ainda em produção, porque o deploy só vai ser feito na segunda-feira. Aí teve uma situação de precisar fazer um fix numa parte específica, num módulo específico, na sexta, só que não dava para fazer esse fix, porque senão eu ia subir tudo que o pessoal mergeou da quinta para sexta, sabe? Aí isso é outra dificuldade do monorepo, quando você tem que fazer uma release de uma coisa específica, de um fix específico, aí você teria que alinhar com todo mundo para ver se não tinha nada mergeado na main para poder subir para a produção. E também existem outras formas de lidar com isso. Você poderia ter uma branch develop, uma branch que refletisse o código de produção, enfim, tem outras formas mas isso foi uma dificuldade de alinhamento que eu passei, que eu consigo lembrar, assim. Qual deles você acha melhor de buscar estudar para quem está começando na área? Para quem está começando, provavelmente os projetos que você vai lidar vão conseguir caber dentro da arquitetura de camadas, sabe? Você vai fazer projetinhos pequenos, focar em fazer uma estrutura legal, que seja fácil de entender e de manter assim. Acho que já é um bom começo, assim, porque também tem como você botar tudo na raiz do projeto, assim, sem separar por serviço, por página, por componente, por nada. Mas organizar as coisas assim já vai ser de grande ajuda para você que está começando na área, que vai começar a fazer projetos de front-end agora.
que é onde o trabalho a parte do checkout é feito em um micro front-end e o restante é um projeto Ruby on Rails super legado. É aquele famoso monolito, né? Oi, Lorena. Considerando o cenário atual, onde temos uma grande variedade de tecnologias front-end que priorizam o desenvolvimento ágil, mas que muitas vezes acabam adicionando complexidade e peso ao projeto, até que ponto você acredita ser importante equilibrar agilidade com desempenho? Na sua visão, seria mais vantajoso priorizar a velocidade da entrega ou a performance do sistema, especialmente pensando em longo prazo? Complexo. Eu acredito que tem que ter um balanceamento, assim, sabe? De você estar entregando valor nas suas features, mas também sem deixar a qualidade de lado e a manutenabilidade desse sistema de lado. Então, acho que performance em específico não foi algo que eu aprofundei muito aqui, mas acho que seria sempre ponderar, assim, com o pessoal do time de produto, enfim, quem traz a demanda, se o quanto isso pode crescer no futuro, sabe? Vai ser uma solução bem pontual que a gente quer usar para resolver essa dor específica e vai ser só isso. Beleza, a gente faz simples, faz com uma arquitetura de camadas, enfim. Mas não, é um negócio que é isso aqui, só que a gente já sabe que daqui a 2 meses vai ter outra tela aqui embaixo, vai ter outra tela, vai ter outra tela. Então será que vale a pena a gente gastar um pouco mais de tempo aqui no início para planejar direitinho como é que vai ser a arquitetura, como é que isso pode crescer, para não ter que ficar refatorando muito as coisas no futuro, sabe? Então, acho que seria... O grande trabalho é ficar balanceando os pratos. Usam alguma métrica desse tipo? A gente tem, assim, não tem de forma geral, assim, mas tem algumas ferramentas de métrica que medem o tamanho dos bundles, dos repositórios, e vai muito, assim, acho que do sistema também, do contexto da aplicação, porque tem várias aplicações no iFood. Aí tem alguns testes que são feitos, tipo o teste no gestor de pedidos, que é a ferramenta que é mais utilizada no dia a dia dos restaurantes. Então, eu não sou do time específico do GP, né? Eu sou da logística, mas mexo no GP. Só que tem times específicos que cuidam do GP e veem essas coisas, veem essas coisas de performance, como é que está o carregamento, porque tem algumas pessoas que usam o GP em computadores bem fraquinhos, né? A gente não conhece o contexto de todos os restaurantes. Então, é uma preocupação, assim, quantidade de requisições, é uma métrica também que o pessoal olha, porque no gestor de pedidos tem algumas telas que fazem pooling, que é ficar requisitando o dado a todo momento para atualizar algo. Tipo, você quer que o pedido apareça na tela assim que a pessoa pediu lá, né? Você não quer dar um F5 para aparecer. Então, tudo isso consome performance, pesa na aplicação, no sistema. Então, são algumas métricas que são consideradas, assim. Não sei se deu para entender. Não conhecia o conceito pooling? Legal ter apresentado. Lorena, não tem muito a ver, mas você que acabou indo pelo caminho Dev Front, fazendo a faculdade de TI, acredita que uma faculdade de design digital é uma boa para quem pensa nessa área? Eu não sei, eu acho que é boa para quando você quer... Eu não conheço faculdade de design digital, você tipo design gráfico mesmo, design UI, porque front é muito mais codado que prototipar tela, sabe? Principalmente em empresas maiores, assim. Claro que tem o contexto de você estar trabalhando sozinho, você quer fazer vender sistemas, né? Aí você acaba tendo que prototipar também, então talvez conhecimento de design seja uma boa. Mas se você quer trabalhar especificamente como dev, front-end, aí eu não sei, porque você vai acabar não tendo todos os conceitos de programação, de lógica de programação, enfim, até a parte de trabalhar com front em si. Mas sempre tem os cursos online também, né? Tem informações, tem aí a Alura, Rocket City. Aí eu acho que depende mais de o que você quer mais de background. Acho que em empresas grandes o trabalho do front é mais isolado, né? Quem mexe com as telas é mais os designers da empresa mesmo, ou estou errado?
Acho que depende. No iFood, por exemplo, os times são bem mistos, assim. Tem uma pessoa de design, tem pessoas de back-end e tem pessoas de front-end também. No mesmo time. Tipo, o meu time é o de frota garantida e tem pessoas de todas essas áreas. Aí o design vai trazer o protótipo da tela, né? O Figma pra gente. Aí, na verdade, o fluxo é o contrário. Tem uma pessoa de produto que vai trazer qual é a demanda, qual é a dor que a gente quer solucionar. A pessoa de design vai prototipar a experiência. Aí pessoas de front e back-end vão atuar juntas para poder desenvolver isso aqui, fazer isso aqui funcionar. Então, não tem muito conceito do time de front-end, sabe? É tipo, todo mundo tem uma parte específica dentro do mesmo time. Tipo, tem um design, geralmente um front em cada time. Mas tem alguns times também só de back-end, que são de coisas mais específicas, tipo, vai mexer num serviço. Aí tem um time específico só para esse microserviço. Não é todo time que tem front e back, é isso que eu quis dizer, que tem todas as disciplinas. E também tem times que tem menos front-ends, tipo, quase todos os times que eu estive no iFood, na logística, só tinha eu de front. Porque as demandas da logística eram muito mais voltadas para back-end do que para ter uma experiência de tela, sabe? Só que agora eu estou nesse time de frota, eu estou começando a ter mais contato com o gestor de pedidos, com o portal do parceiro, que é outra aplicação que o restaurante usa para gerenciar suas coisas, sem ser no momento quente. A gente chama de momento quente e momento frio. O momento quente é quando tá lá atendendo, sabe? O restaurante tá com a sua operação ativa, recebendo pedidos e as coisas têm que ser rápidas, porque, enfim, esse é o momento quente. O momento frio é quando ele não está com a loja aberta, ele quer configurar o seu catálogo de produtos, ele quer configurar a sua área de entrega. Todas essas configurações ficam em outra aplicação, que é o portal do parceiro. Aí o meu time hoje mexe em uma partinha específica, tanto do GP, quanto do portal, quanto do Jarvis, que é a ferramenta, o front-end interno da logística. Por aqui, quem faz prototipação é o time de produto. No iFood é assim também? O time de produto no iFood geralmente traz as histórias, né? As demandas, mas quem faz a prototipação é o designer mesmo. A gente tem product designer. Eu acho que faz parte do time de produto, né? Só que a gente tem product manager e product designer. Lorena, curiosidade, no seu time os fronts também lidam com BFFs? Sim, isso depende muito de time para time aqui no iFood, mas, sim, primeiro, o que é um BFF? É um Back-end for Front-end, a sigla. É alguma coisa que vai conectar o nosso front com os diversos microserviços que ele tem que acessar. Aí aqui no iFood, geralmente, os BFFs são escritos em Node. Usando Node e o que eu mexo mais, o BFF da logística, usa Nest.js. Aí, como é TypeScript, né, JavaScript, é uma linguagem que os fronts têm mais familiaridade. Então, geralmente, a gente de front também mexe no BFF. Só que é tipo um back-end mais simples, porque na maior parte dos casos ele só vai fazer um gateway, sabe? Tipo, vai receber... Se o front bater nesse endpoint, eu vou chamar esse endpoint do serviço. Não é para ter muita lógica dentro do BFF. Às vezes acontece. Mas é para ter, no máximo, um conversor, sabe? Como é que os dados vêm do microserviço, como é que o front espera que isso esteja perfeito para exibir na tela. Aí tem essa ligação. Só que também tem times que os back-enders que mexem no BFF. Aí eu acho que depende muito também da demanda. Tipo, nos times que eu estive, os back-ends tinham muita demanda de coisas em Java e Spring e essas coisas aí. Aí, geralmente, eu que fazia as coisas do BFF também. Tipo um redirect, né? Só que, às vezes, tipo, eu vou ter que bater em 3 microserviços diferentes para construir esse objeto que vai chegar aqui como itens do pedido nessa tela. É só um exemplo, tá? Não sei se é assim. Aí o front-end só vai bater em um endpoint do BFF, e aí o BFF vai bater nos N endpoints que forem necessários para construir esse objeto para retornar
prontinho para o front. Mais uma dúvida. Na sua opinião, qual seria uma boa abordagem ou arquitetura para que um front-end ou um micro-front-end consuma de forma eficiente um back-end estruturado em microserviços? Pergunto isso porque, na prática, é muito complexo lidar com o estado distribuído entre diversos módulos externos e internos. Falo por experiência. Como você enxerga essa integração e gerenciamento de estado em cenários assim? Uma alternativa seria dos BFFs, né? Poderia ter... deixa eu botar aqui esse desenho. Cada microfront desse bater no seu BFF específico, né? Tipo, tem um BFF para chat, BFF para orders, BFF para catálogo, e esses BFFs direcionam para o serviço necessário. E também tem uma coisa que chamam de API Gateway, que é, deixa eu escrever aqui, que aqui a gente usa alguma coisa chamada Kong. Vai ser tipo é como se fosse uma rota lá que tem ordermanager.api.com.br / alguma coisa. Aí nesse alguma coisa você define qual é o microserviço que vai ser acessado. E aí o Kong, ele lida com toda a parte de autenticação, enfim, é uma coisa, tipo, para centralizar essas chamadas aos microserviços, sabe? Só que eu não posso aprofundar muito nisso porque eu não domino muito, mas se quiser eu também posso perguntar ao pessoal e depois mando uma mensagem para você, um e-mail explicando mais como é que funciona isso, porque eu não tive que lidar muito com essa parte de configuração de coisa de back-end, sabe? Eu atuei mais pontualmente, tipo, eu tive que criar uma rota nesse negócio chamado Kong, quando eu fui expor o micro front-end para o GEP conseguir acessar. E gerenciamento de estados, quando a gente quer ter alguma coisa que, por exemplo, no gestor de pedidos, a gente tem uma entidade que é o restaurante, né? A gente quer saber, no caso aqui, é restaurante, mas a gente chama de loja, porque pode ser tanto um restaurante quanto um supermercado, uma farmácia. Aí aqui, no caso, o usuário está com 48 lojas selecionadas. Então, tem um gerenciamento de estado para compartilhar isso aqui, quais são as lojas que estão selecionadas, com cada um dos micro front-ends. E também armazenar isso de forma global no GP. Aí eu não tenho muito contexto de o que eles usam para armazenar de forma global no GP, se é geoties, se é... Acho que não é Redux. É alguma dessas coisas assim que usam para armazenar de forma global no GP. Só que para compartilhar com cada microfront é por meio de props mesmo. Você consegue, como é um componente, você consegue passar props para ele, sabe? Aí a gente compartilha, tipo, merchant selecionado, especificamente para a tela de orders. E aqui dentro da tela de orders você usa essa informação para o que for necessário. Como é o seu dia a dia no iFood? Vocês usam alguma metodologia de trabalho específica? Tem muitas reuniões ou trabalham mais assíncrono? Eu vou só tomar água aqui. Meu dia a dia, a gente usa Kanban, no time que eu estou especificamente. Varia muito de time para time. Tem alguns times que usam Scrum. A gente faz, geralmente, uma reunião diária, todos os dias, a gente chama de daily, e algumas reuniões pontuais, por exemplo, uma planning, quando tem no início de uma demanda nova, a apresentação de uma demanda nova que a gente vai precisar desenvolver. Tem alguns times que fazem a cerimônia de planning mais regular, tipo a cada 15 dias, a cada semana, varia muito do contexto do time. Sobre ter muitas reuniões, tem uma grande movimentação para fazer o assíncrono funcionar mais eficientemente no iFood, tipo, reduzir tempo de reunião, fazer threads no Slack, né? A gente usa o Slack como ferramenta de comunicação, o máximo possível para resolver as coisas. A gente faz também muitos documentos, a gente chama de RF6, que é Request for Comments. É tipo, a gente vai desenvolver um sistema novo, a gente está pensando em fazer assim, 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 usar essa tecnologia, o que vocês acham? Aí a gente
divulga esses RFCs com outras pessoas de engenharia, outros times, especialistas, enfim, para eles opinarem em cima. E isso ajuda também a evitar reuniões, só que sempre tem a reunião para fazer a RFC. Então acaba sendo um esforço, assim, contínuo. Mas eu acho que esse negócio de ter mais reunião vai subindo conforme o seu nível de senioridade vai subindo, sabe? Tipo, managers participam de muito mais reunião do que eu, que sou uma desenvolvedora. Então, as reuniões que eu participo mais são essas. Planning, as dailies, a gente está tendo agora uma reunião de alinhamento com outro time todos os dias para fazer o checkpoint da RFC. E às vezes eu faço muito pair programming também com o meu outro colega de front, porque no time que eu tô hoje são 2 back-enders, eu e outra pessoa de front, uma pessoa de produto, uma pessoa de design, o nosso manager e o Nomad, que é uma pessoa especialista, ele é mais voltado para back-end, que ajuda nas decisões técnicas que a gente tem que fazer, mas ele é mais voltado para o cenário de back-end. Aí, no geral, eu acho que é mais no assíncrono que eu trabalho assim, no dia a dia. Tipo, hoje eu só tive 2 reuniões. Acho que foi 2. Mas todos os dias tem pelo menos um. Acho que é isso. Falei pra caramba. Foi bom então o tempo da apresentação, porque deu para responder muitas perguntas, né? Assim, deixa eu voltar aqui pro final. Pois é, eu ia até comentar que o Tecnomeet é um momento para a gente discutir alguma tecnologia específica, para um momento de aprendizado, né? Alguma metodologia, tudo mais, mas também é uma oportunidade para a gente se conhecer melhor, para a gente conversar sobre carreira, sobre alguma situação que a gente está passando no nosso trabalho, para a gente se conectar mesmo enquanto profissional. A gente acaba ficando um pouco isolado e momentos como esse são justamente para a gente se conhecer. Então, foi perfeito aqui para a gente poder fazer essas perguntas, conhecer um pouco mais de você, do seu dia a dia de trabalho. Adorei. Obrigada, eu que agradeço. E aqui eu vou deixar no final, se vocês tiverem interesse, de olhar o site de carreiras do iFood para ver as vaguinhas que tem lá, se quiserem ser meus colegas de trabalho. E se surgir alguma vaga que vocês se interessem, é só falar comigo que eu faço a indicação. Olha aí, coisa boa. Acho que tinha um slidezinho de obrigada. Sim. Obrigada. Então é isso. Quero aqui só fazer um comentário final. O Tecnomeet é isso, galera. Para quem está chegando pela primeira vez, é um momento para a gente conversar sobre tecnologia, mas também para a gente se conhecer mesmo. E é voluntário. A Lorena está aqui, não está recebendo nada, está dedicando o tempo dela para estar conversando e passando o conhecimento dela para a gente. Se alguém tiver interesse em ministrar um momento como esse, procura a gente lá no grupo da Tecnovale. A gente está aqui mesmo para proporcionar esses momentos. É um espaço aberto e é isso aí. Obrigado pela participação de todo mundo. Obrigado, Lorena. Foi ótimo estar com você. E obrigada a todo mundo também que interagiu, que perguntou. Enfim, foi muito legal esse momento. Então, é isso. Tchau, galera. Boa noite. Tchau. Tchau.